Eu já expliquei isso pra muita gente, viu? E tem gente que ainda fica com isso na cabeça. Então assiste aqui até o final do vídeo para você entender de uma vez por todas como que o ovo branco e o ovo marrom têm a mesma quantidade nutricional. Olá pessoas, meu nome é Gabriele, eu sou estudante de zootecnia e eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre ovos. Afinal de contas, você compra ovo branco ou ovo vermelho? Geralmente, quando a gente vai no mercado, a gente consegue ver que o ovo vermelho ele é um pouco mais caro. Mas por que será que ele é mais caro? O que tem de diferente com esse ovo, não é? Vamos dar uma olhada então no que tem de nutriente nos dois ovos pra gente ver se a gente consegue determinar a diferença, né? No ovo vermelho, a gente tem muita proteína, a gente tem vitamina, minerais e carotenoides. E no ovo branco, qual será que é a diferença? Será que a gente tem as mesmas coisas? E sim, a gente tem proteína, vitamina, minerais e carotenoides. Então, o que tem de diferente nesses dois ovos? Por que um é mais caro que o outro? O que realmente faz com que um ovo seja vermelho e um ovo seja branco? Então, o que muda e o que influencia na cor da casca do ovo é apenas a genética da galinha. A galinha que tem a genética para pigmentação marrom nas penas, ela também pigmenta os ovos de marrom. E as galinhas que não têm essa genética de pigmentação nas penas, não pigmenta a casca dos ovos. Então, a cor dos ovos, ela está totalmente relacionada com a cor da galinha. Se a galinha, ela tem cor, se ela não é totalmente branquinha, ela não vai colocar um ovo totalmente branquinho. Isso serve para todas as galinhas. Serve para a galinha comercial e para a galinha caipira também. Então, os ovos de galinha caipira, geralmente eles são pigmentados, porque as galinhas caipiras geralmente não são totalmente brancas. Ok, então os ovos vermelhos e brancos têm a mesma quantidade de nutrientes, têm o mesmo teor nutricional, têm os mesmos nutrientes lá dentro. Mas será que tem alguma diferença, alguma outra diferença entre esses dois tipos de ovo que justifique o preço ser diferente dos dois? O que será que as galinhas caipiras comem? Geralmente ovos caipiras, eles têm a fama de serem diferenciados, não é mesmo? As galinhas comerciais, que são as galinhas poedeiras, que a gente chama de ovo de mercado, elas são uma raça específica de galinha que foi selecionada para pôr ovos, certo? Então ela é uma galinha como qualquer outra que põe ovo como qualquer outra. A diferença para a galinha caipira é que como a galinha caipira é criada ali mais a fundo de quintal, mais cada um por si, mais se vira na natureza, ela vai colocar um ovo um pouco mais sujo, um ovo com uma cor não padronizada, com um tamanho não padronizado, mas isso aí não vai influenciar o que tem dentro do ovo de fato. A não ser uma coisa, a cor da gema às vezes pode mudar de um ovo para o outro, e às vezes ela muda se ele é caipira ou se ele é comercial. Mas por quê? Então essas daqui são duas tabelas de um trabalho, de um artigo científico que eu encontrei e trouxe para vocês. O artigo científico vai estar aqui embaixo na descrição, certo? Então acessem lá se vocês querem ler uma coisa mais completa sobre o assunto. E nessa tabela, na tabela 4, que é a primeira tabela aqui de cima, vocês vão conseguir ver que todos os nutrientes para os três tipos de ovos que foram avaliados nesse trabalho, foi os ovos brancos, marrons e os ovos caipira, eles têm a mesma quantidade de nutrientes. E como que a gente consegue ver isso? Quando a gente está vendo um trabalho científico, a gente olha as letrinhas. Se a letrinha for igual nas três linhas, significa que aquele teor é igual para as três amostras que estão sendo analisadas. Aqui está sendo analisado o ovo caipira, marrom e branco. E se tiver a letrinha A em todos eles, significa que não existe diferença entre eles. Apesar do número ser um pouquinho diferente, aquela diferença não é significativa o suficiente para realmente ser considerada uma diferença, e eu posso explicar isso melhor em outro vídeo. Dá para ver aqui que a umidade, as cinzas, o extrato etéreo, o extrato não nitrogenado e o colesterol entre esses três tipos de ovo é o mesmo, não muda, é a mesma coisa, certo? A única diferença de letrinha que tem nessa tabela é o teor de proteína. E o teor de proteína, ele variou ali 1%. Então, essa variação, ela teve uma diferença. Então, para esse estudo aqui, que foi feito lá em Campo Verde, existe uma pequena diferença no teor de proteína do ovo marrom, que é um pouquinho maior.
Então, se você quiser considerar isso aí na hora de fazer suas compras. E dá pra ver aqui na tabela 3 que deu diferença na cor da gema. Então, lá onde está escrito cor da gema, a letrinha deu uma letrinha A para o ovo caipira e a letrinha B para os ovos comerciais. Significa o que, então? Que existe uma diferença entre a cor da gema dos ovos caipiras e dos ovos comerciais. E essa diferença foi bem grande, dá pra olhar aqui pelos números da tabela. Isso significa o quê? Que geralmente há uma tendência que os ovos caipiras sejam mais pigmentados, a gema dos ovos caipiras seja mais pigmentado do que a gema dos ovos convencionais. E como que eles avaliam isso? Tem essa cartelinha de cores aqui, que dá pra ver também aqui do lado, e por essa carteirinha de cores eles colocam ali perto da gema e eles avaliam para ver qual que é a cor que tá dando ali. A escala ela varia de 1 a 16, enquanto os ovos convencionais deu ali próximo de 3, os ovos caipiras deram ali próximo de 10. Tá, mas qual que é a diferença que a cor da gema vai fazer pro ovo? A diferença da cor da gema, ela basicamente está no teor de carotenoides. O que a galinha come influencia na pigmentação da cor da gema só. A casca do ovo não tem nada a ver, ó. A casca do ovo eu já falei que tem a ver com a cor da pena das galinhas. Agora, o que ela come vai influenciar a cor da gema, certo? Da gema. A gema mais pigmentada é quando a galinha ela come coisas mais pigmentantes. Por exemplo, beterraba, ela é mais pigmentante. Sabe aqueles alimentos que eles soltam mais tinta, de certa forma? É porque eles têm um teor maior de carotenoides. Os alimentos mais pigmentados, como o colorau, açafrão, todos esses tipos de alimentos, eles vão fazer com que a galinha coma mais pigmento, um pigmento natural, e esse pigmento ele vai se fixar na gema dos ovos dela. Então, as galinhas caipiras, elas tendem a colocar um ovo mais pigmentado, mais avermelhadinho, porque elas ingerem mais coisas pigmentadas ali, porque elas estão comendo tudo que aparece pela frente, praticamente, as galinhas caipiras comem. Enquanto as galinhas comerciais, elas comem basicamente milho e farelo de soja e alguns outros alimentos que são pouco pigmentados, não tem muita pigmentação, não tem o milho não é rico em carotenoides. Isso faz com que a cor da gema da galinha também seja um pouquinho mais clara. Isso faz com que a cor da gema do ovo das galinhas comerciais seja um pouco menos pigmentada do que das galinhas caipiras. O vídeo de hoje foi esse, gente, explicando um pouquinho as diferenças. Se vocês querem aprofundar um pouquinho mais, eu vou sempre trazer alguns artigos aqui para embasar o que eu tô falando. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa nova. Se querem que eu explique um pouco melhor o assunto, pede aqui na descrição e até mais! Fui conferir. Aí, convencionais deram ela varia de 1 a 16, enquanto os ovos convencionais deram ali próximo de 10, certo?